que vão acompanhar essa live, que está ouvindo algumas pessoas que muitos de vocês nunca nem ouviram falar, muita gente possivelmente nunca teve acesso, nunca teve contato com gente que tem a marca, que tem essas pessoas que eu vou conversar agora. Eu estou conversando com um grupo de companheiros que são pessoas atingidas por hanseníase. Para quem está ouvindo que não sabe o que é isso, antigamente, no tempo da Bíblia, era tratado de lepra, e era uma doença que ninguém queria nem chegar perto, as pessoas eram isoladas. Aqui no Brasil, até 1976, até quase 86, essas pessoas eram quase que segregadas. Eu tive o prazer de visitar algumas colônias. E eu trouxe algumas pessoas para conversar com vocês que estão nos assistindo. Pessoas que vão contar histórias e pessoas que já viveram isoladas. Outras pessoas têm noção do que é o isolamento do coronavírus. Eu queria apresentar, nós temos junto conosco aqui, tem uma companheira que vai entrar depois porque tem um problema, sabe, no computador dela, o Arthur, que é presidente, que é o dirigente nacional do Mohan, está no lugar dela, mas ele também vai participar. Também está aqui o nosso companheiro Tião Viana, médico, um companheiro que nos ajudou muito no combate à hanseníase, e esse companheiro foi governador do Acre, agora voltou a trabalhar na sua função de médico e está cuidando de gente que está com coronavírus. Bom, tem aqui o Nelson, eu vou só ler aqui a pautinha do Nelson. O Nelson tem 77 anos, é de Minas Gerais, foi internado na colônia Santa Isabel em 1956, na cidade de Betim, Minas Gerais. É isso, Nelson? Não está saindo o som do Nelson. Na realidade, eu internei em 1955. Um ano antes do que eu falei. Aqui também nós temos a companheira Terezinha Prudência da Silva, 78 anos, aos 22 anos de idade, foi internada compulsoriamente na então colônia Souza Araújo, em Rio Branco, do Acre. É viúva de um grande companheiro meu, fundador do Mohan, o companheiro Bacurau, que morou lá em São Bernardo, na Vila Baeta. Morou muito tempo, tive muito contato com o companheiro Bacurau. Sabe, é um prazer estar conversando com você, companheira Terezinha. Tem também o companheiro José Gomes da Silva, 68 anos, nascido em Cruzeiro do Sul. Aos 15 anos de idade, foi internado e isolado na colônia Hernandes, agrícola, em Cruzeiro do Sul, estado do Acre. Eu também visitei essa colônia e encontrei José Gomes lá. E tem a companheira Valdenora, que é uma companheira que tem uma história belíssima. Ela é de Manaus. Eu também visitei a colônia de Manaus, e ela também vai falar. E tem o companheiro aqui, o Arthur. O Arthur é um companheiro que é dirigente nacional do Mohan, um companheiro que tem um trabalho extraordinário de dedicação à causa. A última vez que encontrei com o Nelson, ele estava enfermo, ele estava com câncer, que me parece que já está curado, e eu participei do congresso do Mohan. Bem, eu queria começar, Tião, com você, porque você vai ter que sair mais cedo. Eu queria, Tião, que você pudesse falar um pouco o que significou no teu período de governo e no nosso período de governo tudo o que foi feito para dar cidadania plena aos companheiros que são atingidos pela hanseníase. Olha, presidente, é uma honra enorme estar ao lado do senhor, estar ao lado dos companheiros como Zé Gomes, Terezinha, Valdenor, o Arthur, Nelson, Tiago, todos que estão aí. E essa história, ela transcende o tempo, ela transcende o momento da vida, porque é uma história de pessoas que marcadamente sofreram muito nas suas vidas. Tem uma história muito dolorosa, mas encontraram, de repente, uma luz de amor, de solidariedade, de serenidade, que foi exatamente no seu governo. Quando eu olho
um Nelson aqui, ter visto o Nelson lá na Vila Isabel, em Minas, em Betim, presidente. Ele dizer que o senhor proclamou a segunda lei áurea do Brasil, que foi a lei que restituiu o direito a uma restituição sanitária por essas pessoas terem sido colocadas como prisioneiras nas colônias agrícolas. Isso é muito forte. Eu vi da boca do Nelson, com muita emoção, gritar isso. Eu vi o Arthur transitando, o Zé Gomes, a Terezinha toda, o Bacurau, presidente. Então, a hanseníase é algo muito forte na história da humanidade. E numa hora de ódio, de ganância, de egoísmo, a gente tem que parar um pouquinho para deixar o coração da gente se mostrar vivo. Quando eu olho, está lá no Velho Testamento, no livro do Levítico 13, capítulo 13, do versículo que vai até o 12, está a história da hanseníase, quando se dizia que as pessoas com manchas teriam que ser examinadas e levadas ao sacerdote. Confirmada a lepra, como eles chamavam na época, essa pessoa teria que ser levada expulsa para fora da cidade. Nós estamos falando de um livro possivelmente escrito por Moisés há 3.000 anos. Outros dizem que há 2.400 anos. Há um debate sobre a história do livro do Levítico, mas o sacerdote levou expulsando da cidade aqueles que eram vítimas de uma doença que eles entendiam como muito contagiosa. E ela vem atravessando os tempos, a Idade Média, toda a história, até que em 1873 é descoberta por Hansen como uma doença causada por uma bactéria. Aí que depois se vê que tinha tratamento. Mas no meio disso, tanto sofrimento, tanta rejeição, tanto preconceito. Aí vem os dados da história. Talvez o único dia que os ex-hansenianos ou pessoas atingidas pelas hanseníase puderam entrar no palácio de um presidente da República foi no dia que o senhor proclamou a lei da restituição sanitária. Foi um dos momentos mais emocionantes que eu já vi, a história do Pirelli, lá de Fortaleza, que o senhor lembra, dando testemunho, a Valdenora dando testemunho, o Nelson dando testemunho, todos, a Terezinha, todos falando do que significava o direito àquilo. Presidente, aquela lei, só o Brasil teve a coragem de fazer com o Japão uma recomendação da ONU, de dizer que essas pessoas, que havia uma dívida moral das nações com essas pessoas, e 2 países exageram, o senhor e o Japão, o Brasil e o Japão, que foi aprovando, tomando a medida de restituição sanitária para essas pessoas. Aí, quando eu olho o paralelo dos humanistas e revolucionários, está lá Che Guevara, passou 6 meses às margens do rio Ucayali, que ele atravessou a nado com asma, cuidando de hansenianos, porque ele era médico. Também teve um olhar de emoção para os hansenianos e ficou numa colônia cuidando deles. Depois ele passou nos anos 60 aqui pelo Acre e caminhou. Então é uma história muito forte. E essas pessoas nunca tiveram presidente da República visitando-as nas suas colônias, e o senhor foi muitas vezes. Eu vim com o senhor na Souza Araújo, eu acompanhei o senhor na Hernânia Agrícola, lá em Cruzeiro do Sul, a Souza Araújo em Rio Branco, Acre, e vi essas pessoas com seus cotos, sem suas mãos, sem suas pernas, mas cantando gratidão, cantando emoção, cantando alegria, dizendo, nós passamos a ser enxergados. A Terezinha, que está aí, passou por mim, depois que recebeu a restituição dela. Eu estava entrando numa biblioteca, ela passou e gritou, Tião Viana, olha o carro que eu comprei aqui com a minha indenização. Ela ajudou na casa dela, melhorou as coisas na casa dela e comprou um golzinho vermelho, não foi, Terezinha? E ela me dando um tchau muito cheio de felicidade lá, de dentro do carro. Então, essa história tem uma história de humanismo, uma história forte. O Bacurau, eu estava com ele em 1982, no Fundão, no Rio de Janeiro, num congresso da UNE, quando ele estava criando o Morran, e o senhor fundando o PT, na história da redemocratização do Brasil e da luta pelos partidos políticos. Estava lá ele criando no congresso da UNE, dando uma palestra no circo. O Arthur sabe muito bem dessa história, o Nelson sabe, a Valdenora, e lá ele fazia a defesa da criação do Morran. Então, isso tem muita força. O presidente Bacurau foi arrancado aos 13 anos de casa pela Polícia Sanitária de madrugada, e ele sabia que nunca mais ele ia ver seus pais, seus irmãos e as crianças que ele brincava na rua, porque ele tinha uma mancha. Ele tinha uma mancha na pele. E logo a gente sabia que o tratamento da doença já estava em curso, mas os governos não conseguiam passar para as pessoas o direito e o acesso ao tratamento. Quantos entravam pelos seringais e nunca mais iam voltar, só chegavam de volta mutilados porque não tinham tido a acolhida e o humanismo das pessoas.
No Acre, presidente, uma colônia, quando não tinha ainda a Souza Araújo, só me permita esse dado, porque o senhor vai achar importante. Eles ficavam no presídio, a Terezinha sabe disso. Nos anos 60, ficavam no presídio, às vezes, porque não tinham lugar para ficar. Então, é um drama, é uma história muito forte essa. E hoje eles foram encontrados com dignidade. Nos anos 70, o Acre tinha 110 mil casos por cada 10 mil, 110 casos por cada 10 mil habitantes. Disputava com a Índia o primeiro lugar no mundo. Caiu para menos de 3. E foi no seu governo que houve uma queda da hanseníase, porque havia uma política dentro do Ministério da Saúde pelas minorias e de combate à hanseníase com o Dr. William Woods, aqui do Acre, e tantas pessoas que a gente conhece, o Bacurau e tantos. Ô, tio, eu queria só perguntar, melhorou alguma coisa de lá para cá? Ou seja, o pessoal está sendo cuidado direitinho? Ou há um certo abandono por parte do governo federal? Presidente, há um esquecimento dessas pessoas. Nós podemos dizer que as políticas são precárias, porque havia, nos governos do senhor, no governo que iniciou ainda da presidente Dilma, havia uma política de saúde voltada para as doenças negligenciadas, as doenças esquecidas, e a hanseníase é uma doença esquecida pela sociedade. Ela olha com preconceito, mas não olha com a solução. E aí ficou do seu tempo a restituição de 2 salários mínimos por mês, além da indenização que as pessoas tiveram. Isso ficou para milhares de pessoas. Mas hoje nós temos uma preocupação da doença estar crescendo em alguns estados, como está no Espírito Santo, que o Arthur sabe, como está em outros estados das regiões do Brasil. No Nordeste, ela reage um pouco, também no Tocantins, um pouco. Nós temos uma situação de muita preocupação. Explica para quem está nos assistindo o seguinte: o que causa a hanseníase? Pois é, 1873, o médico, o pesquisador Gerard Hansen, descobriu, em 1873, no século XIX, que é um bacilo, uma micobactéria, que invade o organismo da pessoa, como qualquer micobactéria que pode dar tuberculose ou outra, e ela lentamente evolui e causa doença para pessoas que têm uma predisposição hereditária e para pessoas que têm uma precariedade do sistema de defesa. E aí ela se instalando, não tendo tratamento, ela vai deformando as pessoas. Elas vão perdendo a sensibilidade dos nervos, elas não sentem a dor muitas vezes, têm sofrimento de queda dos olhos, das pálpebras, elas têm lesões ulceradas que não têm cicatrização, porque não são bem cuidadas, não são bem assistidas, até receberem o tratamento. E hoje tem cura, tem tratamento e cura. Tem a ver com uma questão social? A questão social tem da falta da informação. No seu governo, nós tínhamos uma campanha permanente, uma campanha ativa, uma campanha viva, falando dos sintomas, falando para procurar médico. O senhor implantou no Saúde da Família, na medicina comunitária, o programa para ser dado diagnóstico, não só dentro dos hospitais, mas dentro dos centros de saúde, nas unidades de saúde, para acompanhar, para o médico estar treinado. Foi feito um trabalho de entrega do medicamento com formalidade, com regularidade. Os serviços de saúde iam na casa dos doentes, às vezes, quando eles não apareciam, para receber a medicação. Eu trabalhei 6 meses no Hospital de Hanseníanos da Souza Araújo, a pedido do nosso bispo Dom Moacir, que é um amigo seu também, e eu sei o tanto que isso significou para essas pessoas. Então, é um tempo, presidente, que essa geração vai desaparecer em alguns anos. Mas ficou uma história de humanismo e que é possível, numa era do ódio, da ganância, do egoísmo, a gente poder viver com amor e solidariedade um pouco ainda, que a gente é capaz de entender o mundo melhor. Só queria lhe contar o exemplo do Bacurau. Bacurau com hanseníase, sofrido como tudo, sem as pernas, sem as mãos. A Terezinha sabe, nos últimos dias da vida dele. Aí o senhor conseguiu falar com a Adib Jatene, não sei nem se o senhor lembra disso, ministro da Saúde. O senhor era um líder sindical e um líder político brasileiro, mas não tinha tido a direção do país ainda. Isso foi nos anos 80, nos anos 90. Aí o doutor Adib Jatene deu o melhor para ele, o doutor Adib também me contou, o Bacurau me contou,
tratar o câncer foi para o cérebro, agravou, ele estava tendo tudo em São Paulo. Aí eu disse, Bacurau, você tinha tudo em São Paulo, mas por que você veio para o Acre, então? Agora que as dificuldades são grandes ainda aqui, nos anos 90. Ele disse, Tião, o Lula ofereceu tudo. O Adib Jatene me ajudou muito a pedido do Lula. Eu tinha tudo, mas eu não tinha a minha família e eu não podia ouvir o canto do sabiá no mamoeiro, ele falou. Coisa muito bonita do Bacurau, que era um líder forte, um poeta e um homem que cantava músicas, e ele dizia, sabe o quê, presidente? É preciso colocar flores onde há espinhos. Terezinha sabe dessa música dele, desse canto que ele fazia para a gente. Então, a história da Rancenias é do sentimento, é da dor, é daqueles que foram excluídos. A história da Valdenora é uma das mais fortes. E eu nunca vou esquecer, Nelson, quando você gritou lá em Santa Isabel, ganhamos a segunda Lei Áurea do Brasil, que foi a lei que o presidente Lula promulgou. Tião, eu quero... Você vai ficar um pouco aí agora, porque por uma questão de idade, por respeito ao Bacurau, e foi bom você lembrar o doutor Adib Jatene, que também era acriano, sabe? E era uma pessoa de uma dignidade extraordinária. Eu queria... Terezinha, conta um pouco para nós aqui, Terezinha. Você saiu de casa, você foi levada aos 22 anos. O que aconteceu com você quando te tiraram de casa? Porque a gente era obrigado a gente sair de casa para ir se internar. Eu fui me internar na Souza Araújo, deixando a família para trás, os meus filhos. A minha filha era tão pequenininha naquela hora que eu fui na Souza Araújo. A minha mãe levava a minha filha, ela saiu chorando e eu fiquei chorando. E ela tão pequenininha, sem ela entender o porquê que ela estava indo nos braços de minha mãe e eu ficando lá na colônia, né? Porque a gente era obrigado a deixar a família, deixar tudo e todos e se internar lá naquela colônia. Não só naquela, como em todas as colônias, era feito isso aí, né? Da gente se internar. E foi isso aí que foi feito, e eu passei um período na Souza Araújo, depois eu saí, e depois eu tive que voltar de novo, porque recebi uma proposta para mim ter que voltar de novo, para mim ganhar, final de semana, eu ganhar alguns quilinhos de carne, alguns sacolão, para dar para os meus filhos comer, né? Que estavam com a minha mãe. Depois a minha mãe veio a falecer e meus filhos ficaram com a minha sobrinha. Mas eu lá na Souza Araújo, né? Eu tinha que trabalhar lá, fazer alguma coisa para que eu levasse o sustento, alguma coisa para meus filhos, pois o marido tinha me abandonado. Você conheceu o Bacurau quando, Terezinha? Hã? Você conheceu o Bacurau aonde? Lá na Souza Araújo. Você já conheceu ele internado também? Internado também. E casaram lá? Foi muito engraçado. Bacurau, lá na Souza Araújo, ele era o prefeito de lá. Quando eu cheguei lá, me internei lá, ele era o prefeito. E aí, a gente passou um tempo, aí depois, um dia, eu gosto sempre de contar essa história, presidente. Um dia eu ia com a bandeja de banana, aí ele foi e disse assim, ô, morena bonita, me dê uma banana aí. Aí eu fui, peguei a banana e dei para ele. Nessa hora ele pegou na minha mão, né? E dali já começou aquela grande amizade, né? E a gente só deixou quando Jesus chamou ele, né? Quantos filhos vocês tiveram, Terezinha? Eu não tive nenhum filho com Bacurau, mas ele considerava meus filhos tudo como filho dele. Eu tive filho do primeiro marido. O primeiro marido me abandonou, né? Me deixou. E aí ele me ajudou a criar meus filhos. Bacurau ajudou a criar os meus filhos, né? Terezinha, você chegou a conhecer uma moeda própria que os roceiros tinham? Como é que é? Você tinha moeda? Eu tinha moeda? É.
Não. Dinheiro próprio da colônia, você não tinha? Não, eu não tinha, eu não era aposentada. Não era. É que a colônia utilizava uma moeda própria. Eu ganhei uma moeda dessa de presente, eu não sei de quem, mas alguém me deu uma moeda que era utilizada. Ainda Não, no tempo dos leprosos, viu, Tião? não, senhor, eu não tinha. Uma moeda. Ô, Terezinha, você ficou quanto tempo na colônia? Eu passei 20 anos na colônia. Durante 20 esses anos. 20 anos, eu tive que sair para me ficar tomando conta dos meus filhos. Depois eu recebi a proposta para mim voltar de novo para poder dar o sustento aos meus filhos, pois o marido tinha me abandonado, né? Eu estava deixada do meu primeiro marido, que era o pai dos meus filhos. E aí eu tive que voltar para Souza Araújo de novo. É por isso que eu passei os 20 anos lá. Uhum. Nós vamos voltar a conversar, Terezinha. Val, agora você está me ouvindo bem? Estou. Muito bem, obrigada. Desculpa aí o Val, é transtorno. muito importante que as pessoas que estejam nos ouvindo ouçam a tua história. Você pode contar um pouco para nós quando te tiraram, como é que te levaram e quanto tempo você ficou lá? Na época era muito difícil, né? Quando eu fui diagnosticada com a hanseníase, isso na década de 60 ainda, eu estava com 8 anos de idade, né? Quando apareceram os sintomas da hanseníase. Então, isso era muito difícil fazer o diagnóstico também. E meus pais, na época, eles buscavam os medicamentos alternativos, né? Que eram as garrafadas, os curandeiros que passavam pela beira do rio, os rezadores, até espírita. Então, eles buscavam todos esses serviços aí para ver se amenizava toda aquelas lesões que estavam no meu corpo, né? Aquelas dores. E, infelizmente, nada disso ajudou, porque ele, por 4 vezes, ia lá da comunidade, no beiradão do rio, que nós morávamos, para a cidade, em busca do médico. E na 4ª vez, que ele remava 4 horas de viagem, né, de madrugada, remo, para chegar na cidade. Na 4ª vez foi que eu fui diagnosticada, que o médico disse que eu estava com doença de pele e, de imediato, tinha que ir para o hospital, que era a colônia Antônio Aleixo. Lá em Manaus. Isso, em Manaus, né? Então, de barco são 3 dias. Então, quando ele teve o diagnóstico, todos os encaminhamentos, as freiras, que eram diretoras do hospital, e de imediato disseram que eu tinha que ir levar, já naquele dia mesmo eu tinha que vir embora para o hospital. E foi quando a alternativa que teve para me trazerem foi a reboque de um barco mesmo. Então, quando o médico, meu pai me apresentou lá, ele disse que a alternativa era ele arrumar a canoa e que ele me trazia a reboque. Uma menina de 8 anos já estava com 9 anos quando eu cheguei na colônia. Então, passei os 3 dias viajando na canoa, né, ali, privada de tudo. Como? Você foi sozinha na canoa? Sozinha. Aqueles 30 metros de corda, e foi, assim, muito drástico, né? A gente ter essa memória que até hoje, assim, está nítido, muito nítido, né? Essa minha experiência de criança. Então, meu pai arrumou aquela canoa, cobriu ali com aquelas palhas de cauaçu, fez a chamada panacarica, né? Arrumou todo ali naquele fundo da canoa e me sentou lá com a roupinha, e assim viajei, me privando das necessidades fisiológicas, né? O alimento que eu recebia era através da latinha, de manhã no café, no almoço era na lata, que eles saltavam de lá. E assim eu passei os 3 dias viajando, 2 noites e 2 dias, né? E cheguei já no porto de Manaus, já muito doente, já vinha toda inchada, né? Quando as freiras foram me pegar no porto. Então, essa é uma experiência, presidente Lula, que nos leva a aprender, né?
aprender muito. Eu não tive infância, posso dizer que eu não tive infância, que todo meus 11, 10, 11, 12 anos foi só de trabalho, trabalhei muito. Né? Tanto trabalhava na área de enfermagem, como também pegava castigo, né? Porque o fato de a gente conversar com alguém ali já pegava castigo, porque já queria namorar. E, desde então, para mim, tudo isso foi experiência. E colônia, para mim, foi o isolamento que... Mas nós éramos, assim, aqueles isolados que estavam ali, todo mundo não se sentia discriminado, nós não sentimos o preconceito, porque todo mundo tinha aquele problema. Eu senti Quanto preconceito. tempo você demorou para encontrar sua família? Ah, presidente Lula, eu não voltei mais para minha família, não. Eu tive os anos que eu passei na colônia, depois que desativou a colônia, eu voltei. Voltei para o meu seio familiar, mas não me senti bem. Aí voltei, vim embora por conta própria mesmo. Voltei para o mesmo lugar. Porque aqui eu tinha construído já uma família. Aqui tinha ficado as minhas raízes. Né? E era onde eu me sentia bem. Quanto tempo você ficou na colônia? Dos meus 9 anos até os 18. 18. Aí passei 1 ano e 6 meses fora, depois que desativou o hospital, aí eu voltei de novo. Entendeu? Aonde vivo até hoje. Está lá até hoje? Até hoje eu moro no hospital, o antigo Hospital Colônia Antônio Aleixo. Ah, foi aquele que eu visitei? Exatamente. Você veio 2 vezes aqui, presidente Lula. Foi muito lindo. Inaugurou aqui um conjunto, né? Veio ver os casarões que tinham sido construídos. E você continua bonitona, hein, Val? Ah, obrigada. Mas assim, presidente Lula, eu gostaria de falar sobre a questão do que nós vivemos hoje. O que significa esse isolamento para nós hoje, né? A diferença, né? Porque, como eu disse, que lá no hospital, na época, nós formávamos uma grande família, que era de todas aquelas pessoas que estavam ali com aquele mesmo problema. Então, lá, nós não éramos discriminados, né? Porque todos sofriam do mesmo problema. Mas, na cidade, antes de vir, enquanto criança, sofri. Minha mãe era a única professora da comunidade, né? Então, quando apareceram os sintomas da hanseníase, os pais foram tirando seus filhos da escola que minha mãe dava aula, então ela ficou sem nenhum aluno, porque minha mãe era a única professora da comunidade. E, infelizmente, isso tudo assim, para mim, eu dizia sempre, isso foi culpa minha, por causa de mim, que minha mãe ficou sem ganhar o salário dela. Né? Então, o isolamento que a gente passava aqui na comunidade era de sofrimento, era de saudades, né, da família. Mas hoje, o que eu gostaria de dizer é que o nosso isolamento está muito pior. Está muito pior, porque nós estamos dentro de uma casa, ficamos dentro de casa. Eu não construí família grande. Eu tenho um único filho, né? E hoje eu cuido do meu ex-marido, cuido dele. Ele contraiu uma patologia, uma deficiência pulmonar, hoje ele sobrevive através dos balões de oxigênio. Então, é a única família. Meu filho casou, foi para a casa dele, e eu fiquei único. Então, a gente sente esse isolamento assim, muito pior do que antigamente, porque não é fácil. Eu já tive um momento assim que eu vou entrar em depressão porque eu estou isolada de todo mundo. Não vejo meus amigos, não vejo nenhuma pessoa que possa dar um abraço. Somente por telefone, esses são os nossos contatos. Né? E eu digo sempre, presidente, em tom de brincadeira, que eu sou o bicho índio. Né? Eu sou uma índia que vim lá daquele beiradão de rio, onde era triste, era muito triste. Mas eu dizia sempre que um dia eu vinha para a cidade ou para um lugar onde eu podia ver gente, ver buzina, ouvir carro, entendeu? Porque eu gosto de me sentir, isso me faz bem. E eu já vim de um isolamento desde o beiradão do rio
Então, hoje eu me sinto assim muito mais isolada do que antigamente. Mas nada de desanimar, Val. Nada de desanimar. Nós vamos nos encontrar ainda, vamos nos abraçar. Tá? Agora eu quero ouvir, Val, sabe quem? O Nelson. O Nelson... Presidente, você vai o senhor me permite só eu pedir licença? Tem 7 anos e ele tem o direito de falar. Você vai querer sair, né, Tião? É porque os doentes, eu estou cuidando de doentes com coronavírus, é uma doença muito... Tá, Tião? Então, querido, obrigado para você. Um grande abraço para a família. Graves, presidente. E o Arthur vai entrar no teu lugar, Tião. Antes do Tião Viana sair, eu quero te mandar um abraço da Maria do Carmo Lara para o Tião Viana e para o presidente Outro Lula. para ela. Ô, Nelson, conta para mim, Nelson, quantos anos você foi para a colônia, Nelson? Presidente, antes do pai falar, só uma informação, o dinheiro chamava Boró, e quem te presenteou... Boró. E quem te presenteou com a moeda foi o Cristiano Torres, lá do Pará. Ah, o Cristiano, rapaz. Você sabe que o Cristiano... Você sabe qual é a imagem que eu tenho do Cristiano, Nelson? No dia da assinatura da medida provisória, ele disse que ia quebrar a liturgia do ato e pediu uma caneta boa que eu tinha, rapaz. Eu dei minha caneta e ele levou embora. Pois é, mas eu tenho... Era bem esperto, Cristiano. Eu tenho muita saudade do Pirelli também, viu? Eu tive muita relação com o Pirelli. Mas, Nelson, me conta, quando é que você foi para a colônia, Nelson? Só completando aqui o negócio da caneta. Eu tenho o retrato da caneta segurando assim, vibrando, ao lado do Cristiano, abraçado do Cristiano, tirando. Já a caneta, se vier a cópia no papel, eu tenho. Ah! Mas aí eu quero contar aqui a minha história, só que sempre tem um contraste, né? A Valdenora contou aí que ela foi na canoa, puxada rio abaixo, né? Ou puxado rio acima, não sei como foi. Mas na minha terra é o contraste. Eu não conhecia canoa, não tinha água, é um lugar seco no Nordeste de Minas. Então eu conheci muito, foi o animal, o lombo do animal, do jegue, essas coisas. Bom, aí a minha história, ela é uma história muito assim profunda. Eu tenho ela registrada no livro, que esse problema dessa pandemia atrapalhando esse livro era para estar pronto. Mas aí apareceu a doença em minha família. E aquilo, na minha casa, era um remoto, um lugar muito longe, né? Mais 850 quilômetros, mais ou menos, de onde eu vivo hoje. Lá, bem na divisa da Bahia, lá embaixo. Então, minha casa era ponto de tropeiro, de boiadeiro, de viajantes, e de uma hora para outra, eu tinha 12 anos, de uma hora para outra, sumiu todo mundo discriminava, e eu não sabia o que era aquilo. Via minha mãe triste, meu pai preocupado, e via eles conversando, mas para mim, eu era ainda inocente, né? E aí, isso vai... Aventura, eu tive uma irmã duas irmãs com a doença visível já. E aí, se eles soubessem daquela época que tinha um doente, eles buscavam. E meu pai pediu ajuda a um fazendeiro amigo, muito influente da região. Minha terra era município de Salinas na época, ele entrou em contato com Salinas, as autoridades de Salinas entrou em contato com a saúde pública em Belo Horizonte e logo foram examinar minha família. E depois examinaram 2 meses e 7 dias, foram nos buscar. Ali tinha 7 irmãos, tinha 5 irmãos com a hanseníase. E eu assustei, porque eu estava no meio deles, né? Eu tinha só um carocinho chamado tubérculo acima do tornozelo do joelho, do lado esquerdo. E uma manchinha no braço, assim, por dentro, dormente, né? Então, viajamos mais de 20 horas num carro desconfortado, poeira entrava pela traseira, né? E cheguei num mundo diferente, Santa Isabel. Mas esse dia que eu saí da minha terra foi a coisa mais triste que me marca até hoje. Foi muito forte. Deixar tudo que eu tinha de mais bonito, que era a minha família, numerosa.
Nós éramos 10 irmãos e mais 2 adotivos, né? De um já não morava com a gente, já tinha casado. E aquele sofrimento da minha mãe é aquilo que mais me marcou. Porque ao sair, eu olhei por cima do ombro, a minha mãe ajoelhada no chão, pedindo socorro a Deus, pelos filhos dela que estavam levando. E aquilo marcou a minha vida até hoje. É a cena mais triste que eu tenho de recordar. Então, eu vou para a colônia e vou viver um isolamento. Menino, teve o lado ruim, teve o lado bom. Eu era analfabeto, alfabetizei dentro da colônia, o pouco que tinha para estudar lá, me ensinaram, eu estudei. E de uma família grande, de repente, eu só tinha um irmão de 10 anos comigo, do meu lado. Eu me agarrei a ele com todas as forças. O menino sofre menos porque ele brinca, ele distrai, ele entra no meio das brincadeiras e tudo. Mas tem os momentos de angústia, de saudade. Um filho que praticamente foi tirado do colo da mãe, ele não consegue tirar por muito tempo aquela imagem. E eu vou vivendo na colônia, numa parte infantil. A parte mais bonita que eu tenho da colônia é a parte infantil, onde eu participei de uma companheirada de quase uns 70 garotos, né? Todos remando o mesmo barco, né? Todos segregados ali na colônia. Mas nós tínhamos o lado de divertir, brincava de bola, brincava disso, daquilo mais, participava de teatro. A colônia era muito divertida em certos setores. Mas eu sempre digo que eu vivi esse tempo entre lágrimas e riso, porque eu estava no meio da meninada. Aos 16 anos, eu volto à minha terra. Aí eu vou inverter a cena. Eu vou encontrar minha mãe ajoelhada no chão, como deixei, e ela dando graças a Deus para o filho que voltou. E me disse: filho, se lágrimas de mãe secasse, eu não teria mais. Depois de você sair, nós saímos 5, né? Depois de você sair, eu nunca mais vivi um dia, uma noite sem chorar, né? E ela era uma pessoa miúda, né? E muito temente a Deus, religiosa, uma pessoa simples, né? Demais, mas de muita fé. E aí eu volto, aí a discriminação nos obriga a comprar um terreninho, meu pai com sacrifício, com um fazendeiro amigo que nos ajudou, conseguimos comprar um terreno para nós fugir da discriminação. E aí eu vou ajudar a fazer as primeiras roças lá naquela coisa lá, a lavoura de mandioca era o principal sobrevivência da região. E ali a doença volta. E aí foi muito triste, porque ali eu entendi que eu tinha um problema, até ali não entendia. Eu entendi que eu tinha um problema sério. Então, eu esperei meu pai arrumar o dinheiro, que eu falei, nessas alturas, eu estava chegando aos 18 anos, eu já liderava a minha família. Eu e meu irmão, que ficou na colônia mais novo que eu, nós tomamos a decisão. Quando nós chegamos na colônia, eles falaram que nós voltaríamos para o nosso pai com 6 meses. Quando nós chegamos na colônia, isso dizia para todo mundo. Então, ali eu disse para o meu irmão, nós vamos ter uma briga muito longa nesse troço. Nós vamos ter que vencer essa guerra, não sei quando e nem como, mas nós vamos liderar a nossa família. E uma coisa que eu não vou concordar é viver minha vida toda longe dos meus pais. Lá não posso ficar e não quero mais. Eu vou, lá, não, nessas alturas ainda está impossível. Aí eu disse, nós que vamos ter que cuidar de nós. Nós somos, está até registrada essa frase, nós somos apenas mais 2 pequenos esquecidos brasileiros, né? nesse mundo que nós nos jogaram. E o tempo vai passando e eu volto à minha terra. A doença volta e eu converso com meus pais, aí eu vou voltar para a colônia. Só que essa foi muito triste, porque eu despedi de tudo, até do cantar da araponga, que eu amava, dos canarinhos que eu amava na minha terra, a natureza perfeita. Eu despedi disso tudo. E disse para a doença, maldita, te aceito tuas consequências. Mas não aceito ser vencido. Porque eu tenho, desde dessas épocas, eu tenho um espírito guerreiro. Eu acho que covarde é aquele que morre sem lutar. E eu não seria um covarde. E disse, vou te vencer,
vou reagrupar minha família e vou buscar meu mundo livre, que eu não nasci para morrer deprimido pelo complexo dentro de uma colônia. Isso tudo aconteceu na minha vida. E eu fiz. Casei dentro da colônia, poderia eu viver em qualquer lugar, pelo meu jeito de ser, eu sei as leis que me ajudam, né? Mas eu prefiro, eu vou morrer na colônia porque eu odiei a colônia, eu esbravejei, revoltei, não aceitei. Só que eu aprendi a amar a colônia. Eu vim ser parte de uma numerosa família, nos anos 50, nos anos 60, por volta de 6.000 internos, né? Sabe que a colônia é uma cidadezinha, né? Era, né? E ali eu aceitei e o tratamento que eles me davam, ninguém me falava nada. O exame fazia, ninguém me falava nada. Eu caminhei 18 anos, depois mexendo com criação de suínos, que lá era a tradição isso, e trabalhando de pintor, eu consegui arrecadar o dinheiro para pagar um especialista, que esse era meu sonho. Um dia eu vou encontrar alguém que cuide de mim. Nessas alturas, presidente, eu já estava sequelado, já tinha minhas mãos atrofiadas, tinha falta de sobrancelha, deficiência em geral. Isso para mim não era nada porque eu disse: Deus protege o meu corpo e guia os meus passos. Eu não vou ter medo de enfrentar nada. Eu não vou ser um filho de Deus esquecido, porque não adianta, o ser humano que não me conhece, que não gosta de mim, que não sabe o que eu tenho, ele pode ter um problema, ele pode achar que está enganado. Você me dá chance para conversar comigo, ele muda de ideia, porque hoje eu faço isso. Eu participo de muitas palestras em universidade, faculdade que me chama, escola, tem imprensa mesmo. Então, eu aceitei a doença e suas consequências, mas eu aceitei com a condição: não vai me tirar do meu ideal. Eu vou te vencer. Então, desses irmãos, depois veio mais 2 irmãos, tornamos 7 irmãos rancenianos. Morreram de velho, que a hanseníase em si, na minha concepção, às vezes tem gente que contesta isso, mas na minha concepção, a hanseníase nunca matou e não mata ninguém. O que matou foi efeito daquela sulfona brava da época, que tinha efeito colateral que destruía rins, fígado, órgãos vitais, né? Então, eu aceitei essas condições e comecei. Falei, agora, o dia que o médico falou: Nelson, você não tem mais nenhum problema, você não tem nenhum bacilo vivo mais, você está livre, você venceu sua guerra. Que eu disse, o dia que eu cheguei no médico, eu disse: eu não vim procurar um médico, não. Quero um general comandante para me ajudar a vencer uma guerra. E ali, pouco tempo que tinha, a gente conversava muito, e ele me ajudou. Eu ia para fazer exame em Belo Horizonte, porque eu não confiava no exame da colônia. Ele me indicou um amigo dele, dos anos 40, e eu fazia exame lá e trazia para ele. Isso foi 2 anos e tanto tratando. Aí o dia que ele me falou: Nelson, você venceu sua guerra, você não tem mais nenhum bacilo vivo. Aquele dia foi um dia de alegria, de vitória. Foi um dia de... eu acho até que foi um dia de vingança, porque eu cheguei a um ponto que eu queria vencer a doença por vingança, porque eu não aceito a derrota sem lutar. Nelson, vamos parar um pouquinho. Agora que foi embora o bacilo, depois você vai contar mais uma parte da tua história. É porque eu estou ali com o Zé Gomes, lá do Acre, sabe? Para falar. Ele é o último nosso convidado, depois vem o Arthur, aí depois a gente volta uma rodada com todos vocês, tá? Depois eu queria que você mandasse para mim uma cópia da caneta, viu? Da foto. Aquela caneta eu tinha ganho quando eu ganhei as eleições para presidente e o companheiro Cristiano me levou ela. Então você manda pelo menos a foto para mim. E ela fica a cargo do Tiago, viu, meu menino? Ô Zé Gomes, me diga uma coisa. Você está com 68 anos. Isso. Com quantos anos você foi para a colônia? Eu passei 3 anos, 6 meses. Lá na colônia, lá de Cruzeiro do Sul, na colônia. Nesse tempo, eles chamaram leprosário. Aí a gente ficava lá, que eu tinha pequenas manchas, uns dedos já assim, encolhendo os dedos, que nessa época a gente vivia no seringal, cortando seringa. O presidente conhece o que é seringa. E a gente estava no seringal, nesse tempo não existia aposentadoria, não existia nada. A gente tinha que cortar mesmo.
trabalhar na roça e trabalhar na seringa. E a gente, quando eu fui para a colônia, e lá passei em 66, eu fui para a colônia e cheguei lá, passei 3 anos e 6 meses. Mas quando eu cheguei lá na colônia, aí como era a colônia, um leprosário, nessa época chamavam leprosário, aí eu já, com uma semana que eu cheguei lá, o rapaz já me chamou para me trabalhar lá dentro, carregar lenha para os outros internados que estavam junto comigo, os outros internados, que as casinhas cobertas de paia, paxiúba, aí era a coberta de paia, e a gente ficava lá. Ele pegou um boi e perguntou se eu podia carregar a lenha naquele boi para distribuir nas casas. Eu aceitei a proposta e fiquei trabalhando lá com uma semana que eu cheguei lá. Mas isso interno, não podia sair de dentro da área da colônia. Não podia sair da área da colônia. E eu fiquei com esse boi carregando lenha, distribuindo nas casas das pessoas. Depois eles botaram eu para me carregar pão. Tinha que sair a pé para a padaria para carregar pão, 5 horas da manhã, e depois, presidente, 7 horas, tinha que abuzinar num chifre de um boi. Abuzinava lá, o pessoal vê no chifre de um boi. Aí abuzinava para o pessoal saber que eu tinha chegado. Pão para ser distribuído os pão. Aqueles era o famoso berrante de hoje. Isso. Isso. Aí aqueles que pudessem ir lá, na repartição que eu estava, ia pegar. Aquele que não podia, que estava na cadeira de roda, cadeirante, que nem cadeira de roda não existia nesse tempo, cadeira de roda. A gente até agradece o senhor, quando o senhor era presidente, o Brasil todo, o Acre, recebeu muitas cadeiras de roda. Hoje ninguém tem mais, muitas pessoas deficientes, hoje em dia, às vezes não podem martear seu dinheiro hoje. Não pode martear seu dinheiro hoje, porque não tem uma cadeira de roda, às vezes é cadeirante, não tem uma cadeira de roda mais, e às vezes não tem condições mais de ir, às vezes, no supermercado, às vezes ir mais tirar o seu dinheiro do benefício dele. Mas aí eu fiquei lá. Aí depois eles acharam bem eu carregar uma carga. Tomar de conta do boi, do gado. Tinha gado lá dentro, a gente matava lá dentro mesmo, interno comer. A gente matava lá mesmo e ajudava os outros parceiros lá a matar. Nós éramos 3 pessoas que matavam o boi. E eu foi botado eu para tomar de conta do gado. E um dia, 6 horas da manhã, eu vi o boi estar urrando, eu fui para lá espiar o que era, perto do cemitério que tinha lá dentro. Hoje tem esse cemitério lá. Aí cheguemos lá, era o boi do vizinho que tinha chegado lá dentro, tinha furado a cerca, tinha passado para dentro. Aí eu tinha um capataz lá em cima da terra que tinha, debaixo dos pés de caju, e lá ele estava vendo toda a cena minha, 6 horas da manhã. E aí ele foi, o cara perejou, o dono do boi chegou junto comigo, perejou por tudo, que era para me deixar tirar o boi dele, porque a lei lá era essa, do médico e a pessoa que tomava de conta, o capataz lá, todo mundo, não podia tirar. Se entrasse uma reis lá dentro, não podia tirar. Eles achavam que o boi não podia mais ir para a zona sadia, tem que ficar lá, local, lá dentro. Mas o cara fez uma choradeira, presidente, ele pediu para mim tirar o boi lá de dentro. Ele tapava o buraco, assim ele fez, nós fizemos, tapemos. Mas o capataz estava lá em cima, estava vendo toda a cena. O pai foi contar para o médico. De manhãzinha, ele tinha que pegar um boi dele e ir para lá buscar mercadoria na cidade. Aí chegou lá, ele contou para o médico. Chegou lá, o médico disse que tinha um doido, que hoje ele é vivo lá, aqui em Cruzeiro do Sul. Aí ele morava dentro no xadrez, o xadrez era fechado mesmo, ele recebia a comida pela janelinha, a gente colocava a comida pela janelinha, o Maro, e a gente colocava a comida pela janela para ele. Mas aí o médico, quando viu que eu tinha mandado o cara levar o boi, ele mandou ir preso, mandou um escrito para o prefeito, que lá tinha prefeito, João Alves, o nome do prefeito, mandou eu ir preso com o doido. O doido a noite toda, batendo uma lata, fazia precisão tudo lá dentro. Como é que eu ia morar mais o doido, passar uns dias preso lá dentro? Isso era o sistema da saúde que fazia com as pessoas. Pegava, isolava, não fazia mais muitas coisas com as pessoas, pacientes. Mas aí o administrador... Tinha muita gente debilitada? Tinha muita gente debilitada. Gente que pagava, que não existia, como eu falei no início.
não tinha cadeira, ele pegava o boi, quando a gente matava um boi, pegava aquele couro do boi, cortava o boi, fazia aquela coisa assim, botava o boi assim para sentar em cima e saia se arrastando acima do couro do boi. Uhum. Mas aí o administrador mandou outra escrita por trás, que não era para mim ir preso com doido. Era só para mim ficar detido 5 dias sem sair de casa. Aí eu passei 5 dias lá detido, dentro de casa, só para tomar banho, que um banho tomava fora de casa, um garapézinho que tinha. Quanto tempo você ficou na colônia, Zé? Quantos tempos? É. Eu passei internado mesmo 3 anos, 6 meses. Mas depois que eu saí, fiquei trabalhando. Morei perto, na área da colônia, fiquei trabalhando até muito tempo. Estava muito tempo lá, de vigia, trabalhando de vigia, de copeiro lá, distribuindo comida para as pessoas, de vigia. Aí passei muito tempo trabalhando, presidente, lá dentro. Mas o preconceito era grande, a gente não podia chegar ninguém no portão, nem na cerca. Os nossos parentes não iam. Lá ficava num portão longe, aí é que mandava dizer que era para a gente vir lá. Porque o SADI, as pessoas não podiam entrar dentro do aprosário. Ô Zé, vamos agora conversar um pouco com o Arthur. O Arthur está me ouvindo, né, Arthur? Estou sim, o presidente. companheiro da Direção Nacional do Mohan é um companheiro que tem um trabalho extraordinário, admirável trabalho dos companheiros e das companheiras do Mohan. Arthur, explica para quem está ouvindo a gente por que tanto preconceito contra a hanseníase? Eu acho que o Tião Viana falou um pouco no começo. A hanseníase é uma doença que durante muito tempo foi chamada de lepra, né? A gente conseguiu aqui no Brasil, o Brasil é o único país do mundo que tem uma lei de proibição do termo lepra, né? Alguns países já estão usando hanseníase também, mas isso por recomendação, enfim. Então, nós somos o único país que tem uma lei proibindo o termo lepra. Então, a lepra da Bíblia, de Levíticos 13 e 14, era um conjunto de doenças, né? E naquele tempo, então, as pessoas que tinham essa doença eram isoladas, segregadas, em tempos bíblicos, né? E tinham hanseníase e mais um monte de doenças diferentes que o sacerdote não sabia curar, e eram pessoas que eram castigadas de Deus, né? Então, eram isoladas nessas colônias. Acho que o filme Ben-Hur retrata bastante aquele tempo. E durante muito tempo, então, ela veio com essa carga de estigma e preconceito. É um preconceito que ainda persiste até hoje, né? Um estigma muito forte. E um estigma que também a gente diz que está entre os profissionais de saúde, né? A gente tem um estigma institucional. A doença é uma doença esquecida. É uma doença que não tem investimento, né? Não tem... Todos os medicamentos da hanseníase, né? O primeiro foi descoberto aí na década de 50, não foram para a hanseníase, assim, eram medicamentos descobertos para outras coisas, e aí que serviam para a hanseníase. Não tem um investimento mundial, forte, poderoso, para que se acabe com a doença, né? Uma doença de população negligenciada. A gente vê, presidente, que, por exemplo, o que as pessoas hoje estão passando com a Covid-19, isso no mundo inteiro, é muito parecido com que todas as pessoas que têm, hoje em dia, diagnóstico de hanseníase passam, não só aqueles que foram para a colônia, mas também os que hoje são diagnosticados, que é o medo de passar a doença para outros familiares, é o medo de ser segregado, de ser isolado, de ser separado, né? O medo de ficar com sequelas da doença, ou ainda a ansiedade que a gente tem de que se tenha um medicamento para cura, que se tenha uma vacina. Então, isso também passa na cabeça de todas as pessoas que têm hanseníase, né? Então, o que as pessoas estão vivendo hoje, é importante que se diga que a gente tem muito a aprender com José Gomes, Terezinha, Valdenora, Nelson, e milhares de pessoas que tiveram hanseníase, são 30 mil pessoas por ano que têm hanseníase no Brasil, e a gente tem muito a aprender com elas não podem ser esquecidas nesse momento da Covid-19. A gente está tendo aí desabastecimento de medicamentos de hanseníase, a gente tem pessoas que o município não tem tratamento, que precisariam ser levados para um município vizinho, mas aí não tem carro, não tem máscara para levar as pessoas. Tem as pessoas que ficaram com sequelas, são quase 8% das pessoas que têm hanseníase já chegam com sequelas no SUS,
e que precisariam estar sendo tratadas nesse tempo de Covid, e não estão sendo. Né? E fora o diagnóstico. Né? Hoje em dia, o diagnóstico está suspenso aí, nesse momento de Covid-19. A gente tem muito... Enfim, a gente tem aí um grupo de pessoas que não estão sendo diagnosticadas e que podem aparecer mais adiante com sequelas de hanseníase. Então, o preconceito persiste, né? E ele está muito associado também à classe social que as pessoas são pegas. Alguns anos atrás, numa das reuniões que você fez com o Mohan, e não foram poucas, né? Você fez uma pergunta para a gente, Lula, e que a diretoria do Mohan meio que ficou gaguejando, a gente não sabia como te responder. Né? As suas perguntas, às vezes, são muito incisivas, fortes, e pegam a gente ali no calcanhar. E você me perguntou assim, o impacto das políticas públicas que o teu governo estava fazendo sobre a hanseníase, já que ela era uma doença com forte recorte de classe, né? Um forte recorte aí. Ela é majoritariamente uma doença de pessoas mais pobres. Não quer dizer que o rico não vai pegar, mas ela majoritariamente está em classes mais empobrecidas da população. E aí, presidente, teve uma pesquisa recente feita pelo CIDOC, que é um supercomputador, é um laboratório da Fiocruz lá em Salvador, e eles cruzaram 100 milhões de pessoas do Bolsa Família com os dados da hanseníase. Eles chegaram a uma conclusão, e é o primeiro estudo dessa magnitude, é o primeiro estudo tão grande, com uma amostra tão grande de pessoas, que comprovou que a hanseníase ela tem um recorte de classe. E fora isso, eles comprovaram também que as pessoas que tinham hanseníase, estavam sendo assistidas pelo Bolsa Família, concluíram o tratamento sem abandonar, concluíram o tratamento com menos sequelas da doença. Né? Então, é um impacto de uma política implantada por você dentro da hanseníase. Fora, né, as questões, por exemplo, e não são poucas, de médicos ou outros profissionais de saúde, e até de direito, que viram para a gente e dizem assim, olha, eu me formei pelo ProUni. Né? Aliás, tem uma médica no início do meu câncer lá, que me atendeu no hospital público, né, no SUS. Né? Eu tenho muito orgulho do Sistema Único de Saúde, tenho muito orgulho do SUS, acho que a situação estaria muito pior nesse país, com um governo federal que não toma atitude centralizada. A gente teria aí uma situação muito pior da Covid se não fossem os profissionais de saúde dedicados que a gente tem no Sistema Único de Saúde, e se não fosse o SUS, que atende aí a toda a população. Então, eu conversava com essa médica, né, que me atendeu lá na unidade de saúde, Natália, o nome dela, e quando a gente começou a divulgar para todo mundo, ela me passou uma mensagem, uma foto dela com o senhor, e ela dizendo que foi uma médica, que ela era filha de pescadores muito pobres, e que ela se formou no projeto piloto do ProUni. E eu sentia que tinha uma coisa especial, né? O trato que ela tinha com as pessoas dentro daquele hospital público, o cuidado que ela tinha com as pessoas. Então, uma pessoa muito sensível. E aí a gente tem esses profissionais hoje, formados pelo ProUni, que estão bastante humanizados, né, chegando para atender as pessoas. Então, são vários impactos indiretos e diretos da política pública implantada no seu governo que a gente tem até hoje na hanseníase. E, por isso, não só a Lei 11.520, que ajudou a milhares, foram mais de 10 mil pessoas que receberam a indenização, e muito idosos, tinha gente com mais de 100 anos, e a gente já perdeu quase 30% dessas histórias magníficas que a gente poderia estar, enfim, guardando, né, aprendendo com elas. Então, 30% dessas pessoas já faleceram, e foi no seu governo, segundo país do mundo, a indenizar as pessoas atingidas pela hanseníase pela sua sensibilidade. Né? O Japão foi primeiro por uma decisão judicial. Infelizmente, a gente perdeu de novo para o Japão, que agora, por uma decisão judicial, indenizou os filhos separados, e o Brasil ainda não indenizou os filhos separados. Né? Então, a gente está nessa luta aí dos filhos separados, e agora judicialmente. Então, a gente denunciou o Estado brasileiro. Arthur, essa é uma coisa que eu se tivesse que fazer autocrítica, eu faria,
porque eu poderia ter estendido a questão da aposentadoria por filhos separados. É que, na época, a gente fica discutindo muito, pessoas com incerteza, sabe? Mas era uma coisa que eu acho que a gente poderia ter feito. Eu sinceramente, sabe, peço desculpa para vocês por não ter feito. Eu poderia ter feito, eu tinha vontade de fazer, achava que era um direito, eu participei de algumas reuniões, mas sempre aparecia um empecilho jurídico, alguma coisinha, uma vírgula que ficava para depois e terminou não conseguindo fazer. Mas eu posso te garantir que em algum momento a gente vai voltar a fazer, porque essa é uma coisa que o Estado brasileiro tem que reparar. Arthur, eu queria contar um caso para vocês. Olha, eu senti a vontade de conversar com vocês, porque nós estamos na época do coronavírus e eu não sei se no meio dos rancenianos tem gente com coronavírus. Não sei se alguma colônia já chegou. Vocês são possivelmente a parte da sociedade brasileira que viveram no isolamento, não porque queriam viver no isolamento, porque era obrigação, era o Estado que isolava vocês. Né? E agora todos nós estamos isolados. Eu estou desde o dia 12 de março, sabe, que eu cheguei de uma viagem que eu fiz à Alemanha, que fiz à França e à Suíça, que eu estou dentro de casa. Eu não fui ver nem minha netinha que nasceu, que está com 70 dias, não fui ver meus netos, não fui ver meus filhos, porque eu estou dentro de casa, sabe? Eles não querem que eu saia para ver ele e eles também não querem vir aqui porque eles não querem ser responsável de que eu possa ser pego pelo coronavírus por causa da minha idade. Eu, embora pareça um jovem de 30 anos, ou Val e Terezinha, eu já tenho 74 anos, então eu tenho que me cuidar. Mas eu queria colocar para vocês o seguinte, olha, você sabe que no Palácio da Alvorada e no Palácio do Planalto a gente recebia muitas autoridades, né? Você recebe, eu sei, naquele salão que eu recebi vocês a primeira vez, que eu fui, a primeira reunião que eu tive com vocês, em pé, no Salão Nobre do Palácio do Planalto, onde você recebe reis, onde você recebe príncipes, onde você recebe presidentes da República, onde você recebe embaixadores, ou seja, foi a primeira vez que eu tive contato com vocês. Na verdade, eu tinha tido contato bem antes, em Nova Lima, em Minas Gerais. Mas ali eu fiquei muito emocionado, porque era a primeira vez que um presidente... É Betim, não é Nova Lima, é Betim. É Betim? Eu lembro que eu fiquei emocionado, porque era a primeira vez que um presidente da República, sabe, apertava a mão, sabe, do companheiro, mesmo que a mão tivesse sequelas, sabe, se o nariz tivesse sequelas, se a orelha tivesse sequelas, ou seja, eu não esqueço nunca que eu abracei e beijei cada um de vocês. E foi uma coisa muito emocionante, porque muitos de vocês ficaram mais emocionados do que eu, porque nenhum de vocês esperava que um presidente da República fosse levar vocês no Salão Nobre e tratar vocês como deve se tratar qualquer ser humano. Então, eu queria trazer vocês para fazer uma live para as pessoas, porque o Brasil está tomado pelo ódio. As pessoas estão deixando de praticar solidariedade. As pessoas estão ficando menos humanas, sabe? As pessoas estão mais irritadas, estão mais nervosas, as pessoas não estendem mais a mão, as pessoas não sorriem, as pessoas só se ofendem. Sabe? Então, eu queria trazer vocês para mostrar, sabe, que só tem sentido a passagem nossa pela Terra se valer a pena a gente valorizar a espécie humana. Nós temos que ser solidários, nós temos que ser carinhosos, nós temos que estender a mão para aqueles que precisam mais. Sabe? E eu acho que vocês são a cara, sabe, de uma parte da humanidade que resistiu e que provou que a resistência e também a persistência do tratamento permite que a gente viva, sabe,
com uma certa normalidade. Eu fico extremamente feliz. Essa live, para mim, ela é marcante, porque a gente poderia estar conversando com tanta gente aqui, sabe, discutindo com a juventude, discutindo com advogado, discutindo com médico, discutindo com... Mas eu preferi escolher vocês hoje, para saber o seguinte: como é que está, sabe, o Covid-19 na vida de vocês? Como é que está? Vamos pegar, Terezinha, você que é a mais experiente, já está com 77 anos, 78, né, Terezinha? Terezinha está com 78 anos. Deixa eu ver aqui. Terezinha está com 78 anos. Terezinha, me conta uma coisa. Como é que você está vivendo nesse tempo de... Como é que você está vivendo esse tempo de Covid-19? É presa dentro de casa. Nós estamos isolados, sem sair para canto nenhum. Porque o medo é muito grande da gente pegar... Quantas pessoas moram... pegar corona e vier morrer. Quantas pessoas moram na Estamos 6, estamos 6. 6? 6. Está todo mundo bem. Ninguém pegou. Tá todo mundo bem. E Nelson? Não, graças a Deus não, presidente. Um abraço. Ô, presidente, a dona Zulmira, a mãe do Vila, quer dar um abraço para o senhor aqui. Ai. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, melhor ainda que eu estou te vendo. Boa noite. Deus te abençoa. Essa vida aí não pode apagar, não. Essa vida é nossa, faz parte da nossa história. A família está toda bem? Está toda bem, graças a Deus. E eu agradeço demais a você e sua equipe. O Tião Viana, que tanto nos ajudou, todos que a sua equipe que ajudou, eu estou recebendo dinheirinho para poder sobreviver na minha idade, que eu faço 85 anos. Com muito orgulho de ver vocês. Se você é candidato, você é o meu candidato a presidente da República para sempre. Quantos anos? 85 anos de idade. Beijo a Deus. Que Deus te dê saúde para viver mais 100. Eu fiquei muito orgulhosa de você levar a minha mãozinha e foi correr este mundo, que só a mão mesmo foi correr o mundo, que eu nunca viajei. Não conheço Mostra a mão, deixa eu ver sua mão. Mostra a mão. Eu não conheço a praia. Aqui, Mais assim. Aí, mostra a mãozinha assim. A senhora ficou em Colônia também? Essa foi uma foto, presidente Lula. Eu fiquei, uma foto eu vim para Colônia, larguei minha mãe, carregada de menina em Manhuaçu, na roça, brava, com um punhado de filho, ranceniana também, mas eu estava muito ruim, eu vim para casa de um tio. E lá eu me casei com o pai dos meus filhos. Eu tenho 7 filhos, sou mãe de 9, tenho 7 vivos, e tudo graças a Deus. Deus que as cresceu, são petistas, e petistas fugiu dentro da minha casa. E vou levar para outra vida, se tiver poder. E eu não vou desprezar nem você e nem sua equipe. Que Deus nos ajudar, está sempre me ajudando. Essa ajuda foi muito abençoada. Deus que multiplica, por isso vença a guerra, sou igual eu. Eu não carrego desaforo, não, mas também não dou desaforo e nem carrego. Deus te abençoe, que continua com essa luta que nós vence. Muito obrigado e um bom trabalho. Você é jovem, ainda vai dar muito prazer para nós brasileiros. Deus te abençoe. Amém. Você e sua família. A sua netinha vai ser orgulho nesse mundo, que ela chegou na hora certa para poder ir cobrir nossos lugares. Deus abençoe. Obrigado, querida. Presidente, obrigado. A foto que ela fala é uma foto que o Ricardo fez da sua mão dando a mão para ela. Né? Então, as duas mãos. E teve poesia sobre essa foto.
mostrando que duas mãos com deficiências diferentes, por motivos diferentes, mas que eram mãos limpas e que as pessoas tinham muito orgulho dessas mãos. Val, me conta uma coisa. Como é que você está vendo o Brasil hoje, Val? Pontos aí, tá? De todos os benefícios que vieram para essas pessoas que foram à história, eu digo sempre assim, no teu governo, houve um resgate da história, da dignidade de todas essas pessoas. Eu não esqueço uma equipe de jornalistas, através da Secretaria de Direitos Humanos, que fizeram um trabalho na região Norte e região Nordeste. Com o resultado desse trabalho foi o documentário Paredes Invisíveis, tá, presidente? Que essas histórias dessas pessoas, infelizmente, hoje eu digo que já estão em extinção, tá? Já estão em extinção essas pessoas que foram a história do nosso Estado, a história da nossa nação, e que, infelizmente, já estão se indo. Aqui no nosso Estado, por exemplo, já foram vários companheiros, tá? Vários companheiros com esse momento aí de Covid, já tiveram companheiros que já se foram, já tiveram filhos de companheiros que se foram, infelizmente, e isso para nós é muito lamentável, né, perder essas histórias, mas só para registrar que toda essa época aí do teu governo, nós foi feito esse resgate dessas histórias, tá? E, infelizmente, está acontecendo essa pandemia nesse momento, e que nós, olha a mãozinha, ele estava mostrando a mãozinha lá. É a foto da mulher do Nelson aí, ó. É verdade. A mãe do Vila? Legal. A mãe do Vila. A mãe do Vila, é. A mãe do Vila. É. É Vila. Então, para concluir, esse momento de pandemia para nós assim, veio assim, diferente, como a Terezinha coloca. Aquele isolamento para nós, eu já coloquei também, era diferente, não é agora esse isolamento que a gente fica só dentro de casa, não tem contato com ninguém. Nós ainda éramos felizes por ter esse companheirismo, por ter aqueles amigos, tudo próximo, e lá era o nosso lugar, né, onde nós se sentíamos bem. E para nós sobreviver a tudo isso, hoje nós temos o quê? Só essa comunicação aí, através de live, agora que eu nem tinha ainda experiência aqui, agradecendo aí o Arthur ter me ajudado assim, a interagir através dessas lives que o Mohan está realizando, né? Então, a gente está se soltando mais um pouquinho, viu? É aquele índio que vai aos pouquinhos ali, né? Mas eu estou me sentindo, eu me sinto assim, triste, desprezada, sabe? Sem ter esse dia a dia de a gente ter uma conversa, dar um abraço numa pessoa e ter medo de alguém chegar ou a gente chegar. E eu não saio, só vou na unidade de saúde quando é preciso, passo numa drogaria para pegar medicamento, e assim está esse dia a dia. Vou te dizer que eu não me adaptei a esse momento de pandemia, não. Né? Vivo triste, porque eu gosto de buzina mesmo, gosto de ver gente, e eu estou isolada, tá? Eu quero agradecer muitíssimo por essa oportunidade de resgatar esses momentos nossos, assim, como demanda assim, que foi condicionada a isolamento, né? Isolamento que... Deixa eu fazer uma pergunta, Arthur, nós já estamos com 1h14, daqui a pouco nós vamos ter que terminar. Mas deixa eu fazer uma pergunta, eu vou conversar a pergunta com o Zé Gomes agora. O Zé Gomes, com o atual presidente da República, o atual governador do teu estado, ou seja,
quais as 3 coisas mais importantes que você falaria para ele? Então, agora no mandato? Ou o governador passado? Não, agora. Você Agora. E você encontra com o governador, o que você diria para eles? Do que o Brasil está precisando? O que era necessário fazer? Mais amor. Mais amor e a pessoa ter mais sobre as pessoas deficientes, as pessoas tanto que precisa. Nós vemos, presidente, no seu governo, a gente teve muito apoio sobre o pessoal que foi atingido pela reacionismo, teve muito apoio no seu governo. Seu governo, apoio do Tião Viana, e nós tivemos muito apoio de vocês. Hoje nós temos tido esse apoio de vocês, hoje. Nós estamos tendo esse apoio de vocês. Quando eu me lembro, que eu não chego no comecinho do mês, eu vou lá no banco, saco dinheirozinho, que através do senhor do Tião Viana, ajudou tanta gente para esse Brasil afora. Isso é uma benção que a gente recebemos no seu governo. Isso é uma benção. E hoje a gente não vê mais essas coisas acontecendo. A gente não vê isso acontecendo. A gente falar agora sobre o isolamento hoje é diferente. Naquele tempo nós tínhamos isolamento, como a Valdenora falou, era mais uma coisa alegre, porque nossos irmãos de sofrimento, tudo era uma coisa só. Nós estávamos lá dentro isolados, naquela colônia. Aí, que eles não queriam que a gente saísse daquela colônia, mas nós tínhamos contato uns com os outros, abraçavam uns com os outros, beijavam, cheiravam, todo mundo, e aí era uma coisa mais alegre. Era mais alegre. Hoje é diferente. Hoje não pode pegar nem na mão, nem abraçar mais ninguém. Quer dizer que hoje eu acho que está mais pior que no tempo da reacionismo. Para pegar na mão tem que tomar um banho de álcool. Tem que tomar um banho de álcool, de sabão, bem saboado. Vamos lá, o Nelson. Nelson, o que você falaria para o governo hoje? Como é que você está vendo o Brasil? Bom, eu estou preocupado porque está morrendo muita gente. Eu acho que tinha que ter um programa mais direto do governo para a ciência conseguir tratar dos doentes, porque todo dia morre muita gente. Às vezes as pessoas falam em Deus, acreditam em Deus, mas esquecem também que não pode abandonar as pessoas, que a mão de Deus também é pesada. Né? Não é só esquecer os que estão sofrendo, os que estão morrendo, não. Tem que fazer um programa sério. Eu sou semi-analfabeto para conversar essas coisas, mas existe pessoas de cada área, cada pessoa entendida naquilo que ele pretendeu escolher para fazer na vida. Eu acho que não pode ser comandado o ministério por uma pessoa que não seja um cientista, uma pessoa que entende do problema da saúde. Bom, mas sobre o isolamento do coronavírus, eu estou com 70 dias isolado na minha casa. Eu tenho hora que eu tenho um pouco de ansiedade, mas eu sou um cara que olho para trás e olho minha luta, minha vida, minha fé que eu tenho. Né? E eu tenho minha esposa ao meu lado, meu filho. A minha esposa tem já 74 anos, eu estou com 77 anos. Então, tem hora que eu fico meio agoniado, mas aí no meu tempo eu lembro que eu tenho que ter fé e esperança na misericórdia divina, que eu não quero ir embora desse mundo por um vírus, um traidor invisível, porque eu tive muita luta na minha vida para não estar aqui até hoje. Não foi assim brincando, não. Então, eu gostaria de reafirmar aqui, que eu não completei aquela hora, nós somos 7 irmãos rancenianos. Dos 7 irmãos, só tem eu vivo. Nós somos geração velha, né? Morreram já de idade, né? E na minha família, eu vi 7 irmãos rancenianos. Meu pai e minha mãe não teve rancenismo. 3 irmãos de sangue não teve, 2 adotivos não teve. Então, isso, quando eu não tenho uma oportunidade dessa, falar, a rancenismo não é esse bicho que o povo faz, não. Tem gente ainda nesses remotos lugares aí, para o Nordeste de Minas afora, o cara escondendo que é doente, se mutilando, se hoje tem o tratamento, se hoje... Quem dera eu ter tido a ciência que teve hoje, eu teria minha fisionomia normal, embora isso para mim não pesa nada, porque eu sempre falo para as pessoas em palestra, falo, olha, não tenha medo de mim, eu não tenho rancenismo, eu tenho sequela, e a sequela não passa para ninguém, eu vou levá-las para o túmulo comigo quando eu for.
Então, eu faço sempre um programa, uma divulgação, uma informação sobre a hanseníase. A hanseníase, hoje, ela é tratada com carinho. Eu participei no Vale de Quitionha, de alguns eventos, levei a minha mensagem de amor a que ali já é a minha região também. Então, é uma coisa diferente de viver isolado, que eu não sou isolado. Eu sou isolado agora, mas eu não sou isolado mais de Colônia. A colônia acabou, abriu. A colônia acabou, abriu muito tempo. Hoje, a colônia é um bairro de Betim. A colônia hoje é um lugar que tem poucos remanescentes da minha história. É difícil, às vezes, eu tenho que encontrar um companheiro. Assim, agora, esse dia que eu estou isolado, a gente não pode nem visitar, nem receber visita. Então, eu fiquei muito emocionado dessa última vez que eu fui a Betim, viu, Nelson? Sei disso. E, o senhor ter certeza, eu não me desliguei do senhor. Eu estive com o senhor no Salão 10 do Palácio do Planalto, no dia que o senhor assinou a medida provisória nos separando, e ali foi quando eu tirei, abraçado do Cristiano, o retrato com a caneta. E eu saí dali chorando, porque eu já tinha perdido. Tive a chance de ser resgatado da minha cidadania, e eu tinha perdido já uns irmãos, inclusive foi problema renal, né? Meu irmão mais novo do que eu. E eu saí dali chorando, porque eu perdi muito, eu vi muitos companheiros morrer novo, antes da hora. E eles não teriam aquela coisa. Aquele dia, para mim, foi o resgate da minha cidadania. Eu que fui esquecido por muitos, que fui rejeitado de chegar em tantos lugares, eu estava ali como presidente da República, num salão do Palácio do Planalto. Então, era muito privilégio para o cidadão que foi tirado dos braços da sua família, foi levado para ser jogado e abandonado dentro da colônia. Só que esqueceram que o mundo pertence a todo mundo, mas a vida pertence a Deus. E foi assim que eu remei meu barco. O que a dona Terezinha tem de conselho? Dona Terezinha, se a senhora estiver diante do seu neto agora, que está amuado, que está desencantado, que está sem esperança, quais seriam as palavras de esperança que a senhora diria para o seu neto hoje? Microfone, Terezinha. Aí. A senhora entendeu o que eu perguntei? Não. Terezinha, se você encontrasse com seus netos agora, e você tivesse que dizer para eles algumas palavras de esperança, o que você diria? Eu diria para que ele procurasse um representante de mais coração, mais honesto, né? Que visse o bem-estar das pessoas, que tivesse amor uns pelos outros, que tratasse as pessoas com carinho. Porque a gente sempre se lembra daquela palavra que Bacurau dizia, que o amor ainda é o melhor remédio para todos os males do mundo. E é isso que está faltando. É isso que está faltando, é amor, é dedicação, é carinho no nosso presidente que está aí. Eu digo isso sem medo de pecar, porque eu não sei se eu vou falar errado, mas está acontecendo muito crime das pessoas estão morrendo, as pessoas estão ali no seu leito e não tem recurso, não ter, às vezes, um oxigênio, não ter como eles se salvarem. Isso aqui a gente sente muito, e a gente, mesmo preso dentro de casa, como nós estamos, mas nós estamos acompanhando a situação das pessoas pela televisão, como nós já perdemos vários e vários amigos, por aquela doença que está aí, muito perigosa. A gente fica isolado, a gente não tem mais direito de abraçar ninguém. E a resposta está muito pouca do presidente. Ele está dando uma resposta muito pouca.
Aliás, nenhuma, ele não está dando resposta nenhuma. Eu vi um dia desse, ele estava, eu não tenho nada com isso, mas em plena situação, como nós estamos, ele estava lá andando de não sei de quê, fazendo churrasquinho, ainda fazendo crítica. Isso é lamentável, presidente, isso é lamentável. E é por isso que nós brasileiros, nós que já tivemos rancenias, nós que já acompanhamos o seu governo, nós que hoje nós botamos um feijãozinho melhor na nossa mesa, um caroço a mais na nossa mesa, por conta da sua caneta, que eu estou ouvindo o senhor pedir a cópia da caneta, né? Então, a gente ainda tem muita fé em Deus que o senhor vai ser o nosso presidente. Vai ser o nosso presidente, para que até hoje, eu aqui, Terezinha, nunca deixei de dizer que o senhor é meu presidente, é o nosso presidente, como o Tião Viana, que é o nosso governador. E governador que nem ele aqui está meio... não chega nem perto, né? E a gente tem muita fé em Deus que vocês ainda vão tomar de conta do governo para que acabe esta situação, porque é muito lamentável. Ô, presidente, quantas e quantas vezes eu tenho chorado aqui na minha casa de ver a situação desse povo, de ver o abandono que está sendo. Está tendo um abandono por parte do presidente. E era isso que eu diria para o meu neto, para que ele escolhesse uma pessoa que tivesse amor, tivesse coração, tivesse carinho. Terezinha, o que eu fico nervoso aqui, a coisa mais fácil do mundo e a coisa mais barata do mundo é cuidar dos pobres. Com certeza. É impressionante, porque as pessoas mais humildes são agradecidas e as pessoas não querem muito, as pessoas querem apenas viver com decência, as pessoas querem comer, as pessoas querem morar, e isso é a coisa mais barata para o governo fazer. Então vamos ver agora o que o Arthur, sabe, pode dizer. Arthur, o que você acha que deve acontecer no Brasil para melhorar a vida desse povo todo? Para Valdenora, para o Nelson, para o Zé Gomes, para a Terezinha, e para você não perder a esperança nunca. Na verdade, presidente, assim, só contar um pouco para você como é que foi a atitude do Mohan, né? Que, na verdade, o que aconteceu? A partir da Covid-19, a gente começou a ver os companheiros deprimindo, né? E companheiros muito acostumados com a atividade, ir para a rua, fazer palestra, fazer atividades com as pessoas, ir nas escolas e tal, ficando em casa, né? E elas têm que ficar em casa, elas têm que se proteger, né? Então, a primeira atitude que a gente fez foi começar uma reuniões virtuais com todos os núcleos do Brasil e tentar trazer, mesmo as pessoas mais antigas do movimento, trazer elas para utilizar essas ferramentas, que era difícil para elas, a tecnologia, para que a gente pudesse, de alguma forma, estar fazendo companhia a elas, né? E iniciamos uma série de lives. E agora vamos fazer, o dia 6 agora de julho, é o aniversário do Mohan. Então, a gente vai fazer um ato virtual no dia 9, né? A gente quer juntar aí mais de 200 pessoas no ato virtual. Então, são coisas que a gente está tentando trazer. A gente está fazendo... de me convidar, né? Oi? Vamos, vou te convidar, claro. A gente está fazendo lives semanais no Mohan, duas lives por semana, às terças e quintas, às 18 horas. Né? Inclusive, está batendo contigo. Hoje a gente botou mais cedo a live do Mohan e estamos com protagonismo internacional. Hoje, a live do Mohan foi com os companheiros de Timor-Leste, com os companheiros da Indonésia e do Quênia. Na semana que vem, a gente vai fazer com Nepal e Índia. Sabe que eu já fui ao Timor-Leste, já fui à Indonésia. Sim, sim. E a Indonésia tem um índice alto de hanseníase, e Filipinas também, mas nenhum deles chega perto do Brasil. O Brasil está disparado em primeiro lugar, né? E aí, falar para você assim, que a gente liberou os núcleos do Mohan, a gente não faz trabalho assistencial, mas nesse momento a gente liberou todos os núcleos do Mohan a fazerem atividades
Então, eles estão distribuindo cestas básicas, fazendo máscaras. Tem um núcleo lá de Ribeirão Preto, junto com médicos, já fizeram mais de 7 mil máscaras. Então, são trabalhos que a gente está fazendo que deveria estar sendo feito pelo governo, né? Capitaneado pelo governo federal e juntando a estados e municípios, né? A gente está lá no Conselho Nacional de Saúde, participando do Comitê do Conselho Nacional de Saúde da Covid-19. Estamos acompanhando os absurdos que estão acontecendo no Ministério da Saúde. Mas, voltando a essas lives que a gente está fazendo, tem sido uma forma de mobilizar os grupos do Mohan, né? Em novas atitudes, trocar conhecimento, fazer formação. E, inclusive, a gente está lançando agora um caderno, eu vou mandar para você, um caderno com mais de 70 páginas, um livrozinho, sobre o que está acontecendo com a Covid-19, as pessoas com hanseníase, enfim, e trazendo sugestões, né? Trazendo uma série de textos sobre a Covid-19. Ele foi feito por uma jornalista que comandou isso, que é a Ananda, né? Inclusive é aniversário dela amanhã, ela pede que você mande um beijo para ela, né? E a Valdenora fez aniversário essa semana, então são 2 geminianas que eu tenho que lidar aí na direção do Mohan, né? E uma coisa que você falou, assim, o quanto... Eu estava vendo nos comentários agora da nossa live, vi uns comentários da Isabelle, uma jovem, né? E ela se dizendo impressionada com as histórias do Zé Gomes, da Terezinha, da Valdenora, do Nelson, né? O quanto que é importante que os jovens, hoje no Brasil, entendam o que as pessoas passaram, por onde elas passaram, o quanto que elas têm a ensinar para a gente nessa questão do isolamento. Como o Nelson, como o José Gomes falou e a Valdenora, eles criaram os laços, né, fraternais pela dor do sofrimento de serem tirados das suas famílias, de terem tido os filhos tirados deles, né? Mas lá eles podiam abraçar, podiam viver com outras pessoas, porque criaram novos laços, né? E esses laços da dor são muito fortes, né? E agora o que a gente está vendo, uma pergunta que você fez, Mohan está tentando acompanhar como é que está a situação da hanseníase e do Covid. E a gente já detectou mortes, sejam pessoas agora com hanseníase atual, lá em Mato Grosso, saiu pela imprensa, né? Mas seja também nas antigas colônias. A colônia de Manaus são mais de 10 mortos já. Aqui no Rio de Janeiro, na antiga colônia de Itaboraí, a gente detectou 2 mortos. Lá no Pará também a gente já está tendo mortes na antiga colônia de Marituba, porque são pessoas vulneráveis. Então tem que ter uma estratégia do governo estadual, desses locais, de proteção das colônias. Ao contrário, a gente está vendo como o Cruzeiro do Sul e outros lugares estão instalando hospitais de Covid, aproveitando a estrutura antiga. Então leva, né? Então o Cruzeiro do Sul, por exemplo, você foi lá, a entrada é uma pistazinha que não passa uma ambulância passando na frente da casa das pessoas idosas. Então, mesmo que você bote um hospital para Covid-19 lá, tem que ter toda a atenção e segurança biológica para que a gente não tenha esses idosos expostos, né? E, por último, presidente, falar, a gente está aí com uma série de ações judiciais, né? A gente tem uma rede de advogados voluntários, e quem comanda a rede é o Pedro Peruso e o Carlos Nicodemos, Pedro Peruso da PUC de São Paulo, o Carlos Nicodemos é do Conselho Federal da OAB, é daqui do Rio de Janeiro, e a gente está com 6 ações. Uma ação para que os filhos separados sejam indenizados, já que o governo não está andando e o projeto de lei está parado no Congresso. Uma segunda ação que denuncia o Estado brasileiro pela demora da decisão dos filhos separados na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Uma terceira e quarta que visa estender o auxílio emergencial. Para as pessoas da Lei 11.520, porque quando você aprovou a indenização para as pessoas eram quase 2 salários, hoje é quase 1 salário, então ela foi sendo achatada. E a segunda, para ampliar a questão do auxílio emergencial para as pessoas atingidas pela hanseníase no ano passado e esse ano. Porque é aquele estudo que eu falei para você que mostra que o corte de classe da hanseníase, e ele é um cadastro que existe, então seria mais fácil a gente adotar esse cadastro. O quinto processo a gente está tentando entrar como amigos da causa, né? Amicus Curiae, daquela emenda da morte,
a emenda constitucional número 95, que congelou, da época do Temer aí, que congelou o investimento na saúde e educação por 20 anos. A gente está querendo entrar nessa causa para derrubar essa emenda constitucional. E uma sexta ação que a gente está tentando entrar como amigos da causa, de uma ação do PT, que é para responsabilização do atual presidente da República, né, o Bolsonaro, com relação à sua omissão e, ao contrário, até fazendo que as pessoas saiam de casa agora na Covid-19. Então, são ações nacionais que o movimento está tentando mover para que a gente veja nesse país um pouco mais de justiça. Né? Arthur, nós estamos chegando a fio, que eu queria estar aqui fazendo sinal para mim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, vocês perceberam que eu não falei de política, não quis falar de política, porque não tinha sentido eu convidar os companheiros, sabe, para ficar discutindo política. Eu queria fazer a live com vocês porque eu acho que tem muita gente que precisa saber que vocês existiram, existem, que vocês brigaram e brigam ainda, e por causa da briga de vocês alguma coisa melhorou e nós conseguimos derrubar os muros das colônias nas quais vocês foram durante muito tempo aprisionados. Eu quero agradecer de coração a Valdenora e te dar os parabéns, Valdenora. Feliz aniversário, querida, que Deus te dê muita vida. Ao companheiro Nelson, à companheira Terezinha, ao companheiro Zé Gomes e a você, Arthur. Dizer para cada um de vocês, veja, que a única luta que a gente perde na vida é aquela luta que a gente não faz. Eu te confesso, Nelson, e confesso, Terezinha, Valdenora e Zé Gomes, eu estou com 74 anos de idade. Eu já tenho 8 netos, já tenho 2 bisnetos, ou seja, eu só queria que vocês soubessem de uma coisa. A minha vontade de lutar é a mesma de quando eu tinha 30 anos de idade, 25 anos de idade. Vocês acompanharam todas as canalices que fizeram comigo, vocês acompanharam toda a podridão que foi feita comigo, mas em nenhum momento eu me deixei abalar, eu me deixei tomar pelo ódio. Eu quero dizer para vocês que no meu coração e na minha cabeça não existe espaço para o ódio. Se eu não puder fazer o bem para alguém, se eu não puder ser bom, eu prefiro, sabe, não fazer nada, porque eu acho que a gente dorme melhor quando a gente faz o bem. A gente dorme melhor quando a gente ajuda alguém, quando a gente é solidário. E quero dizer para vocês que qualquer coisa que vocês precisarem, sabe? Quero dizer também, Arthur, qualquer coisa que o Mohan precisar, que você achar que eu posso contribuir, que você achar que eu posso ajudar a divulgar qualquer coisa, é só me acionar, você sabe aonde me encontrar, os companheiros sabem onde me encontrar, e eu tô na luta. Eu quero recuperar a democracia pelo país, eu quero recuperar o direito do pobre comer 3 vezes ao dia, eu quero recuperar o direito das pessoas terem, sabe, uma vida decente, que é o mínimo que a gente espera, sabe, na passagem nossa pela Terra. Eu quero, do fundo do coração, Nelson, agradecer a você, quero agradecer a Valdenora, ao companheiro Zé Gomes e à companheira Terezinha, e a você, companheiro Arthur, e ao Tião, que teve que sair para atender. Estou com saudade de visitar as colônias outra vez, quem sabe um belo dia a gente possa voltar a viajar. Eu estou cansado de estar em casa. Eu fiquei 580 dias preso, não me incomodou tanto quanto esses dias que eu estou aqui. Porque lá eu sabia que eu estava preso. Lá eu sabia que eu estava preso, aqui não. Aqui eu penso que estou livre, mas não estou livre. Ou seja, pega numa panela, tem que passar álcool na mão. Pega na mesa, tem que passar álcool na mão. Liga a televisão, tem que passar álcool na mão. Não pode sair para fora. Se sair no quintal, tem que voltar e lavar, sabe? Está uma vida... Ou seja, é uma sociedade aprisionada. Aprisionada pela natureza, quem sabe de respeito da humanidade, sabe, no trato das águas, no trato das florestas,
na criação equivocada de tantos animais, tantas vacas junto, tantas galinhas junto, tantos porcos junto. Ou seja, a gente não sabe ainda as razões pelas quais o mundo está ficando cada vez mais nervoso conosco mesmo. E só existe uma espécie animal capaz de destruir a humanidade, somos nós mesmos. Sabe? Quanto mais irresponsável nós formos, quanto mais gananciosos nós formos, quanto menos de respeito à natureza a gente tiver, quanto menos de respeito à vida a gente tiver, mais nós estaremos cavando, sabe, o nosso próprio túmulo. Sabe? Então, companheiros do coração, muito obrigado, muito obrigado. Quero que vocês saibam que eu estou à inteira disposição. Qualquer coisa que eu puder ajudar, contem comigo. Lula. Comigo do fundo do coração, que eu amo cada um de vocês. Lula. Beijo no coração de vocês e da família. Oi, tchau. Lula. Eu queria só te agradecer. Eu acho que essa é a luta do Borran, nesse momento de Covid, para que as pessoas não sejam invisibilizadas, não sejam esquecidas. Você está em todas as lives nossas, porque a gente usa a canequinha para sinalizar para o pessoal que o tempo já acabou. Uma caneca dessa, Horto? Não, essa é minha especial, mas eu vou ver se arrumo uma para você. Tem um monte de gente me pedindo aqui já na live. Mas dizer para você, uma das coisas que pode ajudar é pedir para todos os seus seguidores nos seguir nas redes sociais. Essa semana a gente vai fazer uma live um pouco diferente, que o Tiago, né, que é o filho do Nelson, que é advogado também e faz parte da estratégia de luta dos filhos separados, ele vai estar ensinando, ao mesmo tempo que ele fala sobre os filhos separados, vai estar ensinando para a gente a fazer um pão de queijo mineiro, porque ele cozinha muito bem. Então, se você quiser assistir a live para aprender a fazer o pão de queijo, né, aí pode estar com a gente. No mais, eu te agradecer em nome do Morran de todo o Brasil. Arthur, só o último recado aqui. Olha, se a Hanseníase fosse perigo para alguém, isso é meu filho adotivo. Eu não tive direito de ter filho porque me deram alguma coisa quando eu era menino, no meu café, na minha comida, me tirou a fertilidade. Não tirou a potência, mas eu criei aqui, ó. Nasceu no dia está lá em casa. Hoje é advogado, é uma pessoa querida, vocês conhecem dele muito bem. Então, para dizer, se eu oferecesse risco a algum cidadão, eu pegaria o inocente e assumir a vida dele? Agora ele já não é tão inocente, né, Nelson? Já não é tão inocente. Presidente, eu queria só agradecer. A oportunidade. E do Arthur, da Valdenora, do Nelson, da Terezinha, todos que estão aqui participando dessa reunião. Deus em Cristo abençoe cada um de nós. Tchau. Um abraço.